vasculharias montões de lixo, valendo-se de pedras e tijolos que foram refugados. Não aproveitarias argamassa deteriorada, nem ferragens carcomidas pela ferrugem. Tampouco te lançarias a semelhante projeto, sem cuidadosa análise do terreno a construir. Tudo haveria de ser meticulosamente selecionado por ti, evitando destruição e ruína. Por que não adotas o mesmo critério de seleção e a mesma prudência na escolha do material com que edificas a ti mesmo para a vida eterna? Agradecemos ao nosso irmão pela leitura e convidamos a todos para fecharem seus olhos físicos, não como ritual, mas para a espiritualidade superior poder ficar mais próximo de nós. Nosso bondoso e amado Pai, nosso querido Mestre Jesus, nossos mentores da casa, agradecemos a oportunidade de podermos aqui estar e assim, Pai amado, amado Mestre, compartilhar o conhecimento que a nossa irmã irá trazer na noite de hoje. Agradecemos aos nossos queridos mentores pelo amparo na noite de hoje, para que bem possamos entender e compreender tudo o que for explanado. Agradecemos a espiritualidade desencarnada que aqui veio, foi trazida, para conosco compartilhar desse banquete de luz. Que assim seja. Então, convidamos a nossa irmã Sheila, da Casa Co-Irmã Boa Nova, para fazer a palestra da noite de hoje. Então, boa noite. É uma alegria sempre retornar a esta casa, que me acolheu com tanto amor, tanto carinho, há mais ou menos uns 15 anos, quando eu cheguei em Santa Maria, uns 14, eu diria, que eu conheci essa casa. Então, eu sou muito grata, sempre tive momentos maravilhosos aqui de aprendizado, de compreensão, de amizade, de irmandade. E isso marca, os corações quando a gente volta aqui, reencontra os amigos, enfim. Então, é sempre muito feliz a gente poder estar aqui compartilhando um pouco dos nossos estudos, das nossas possibilidades, digamos assim, até mesmo interpretativas, a partir do Evangelho, a partir de todo o manancial que a nossa doutrina maravilhosa nos oportuniza. E na noite de hoje, tendo em vista que estamos iniciando o ano, tendo em vista que estamos no primeiro mês de 2025, e quando a gente começa o ano, a gente gosta de fazer as promessas, Ney? A gente vai lá e promete, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou fazer não sei o quê, esse ano eu vou brigar menos, vou ser mais cordial, vou ser mais amável, mais afável, vou perdoar mais, E a gente vai passando os meses, às vezes meio cansando, As vicissitudes vão nos recolhendo e a gente às vezes meio se atrapalha no meio do rumo, Mas, ao mesmo tempo, é sempre uma oportunidade de a gente poder fazer essa revisão, digamos assim, consciencial, revisar aquilo que a gente conseguiu avançar no ano que passou, mas também fazer alguns pactos para esse ano que tá vindo. Não como, digamos assim, promessas vãs, sobretudo aquelas promessas que a gente coloca na geladeira, do que vai comer, o que não vai comer, Essa é a que a gente primeiro pula, Já descumpre de saída, mas que a gente possa criar alguns propósitos, porque justamente, nosso percurso, a nossa caminhada, ela é marcada também por algo que a gente sempre vai poder fazer, que são as escolhas. Então, como na mensagem inicial foi dito, que materiais nós estamos recolhendo para edificar o nosso reino, a nossa casa, a nossa casa mental. E, de alguma maneira, é um pouco desse propósito que a gente estabelece no início do ano, quando a gente pensa, bom, o que eu vou fazer este ano? O que eu vou recolher este ano? E para a gente pensar um pouco sobre isso, para a gente refletir sobre isso, existe uma mensagem muito bonita, que foi ditada por Emmanuel, está lá no livro Pão Nosso, e que fala de uma visão de futuro, de um futuro, chamado, então, exatamente essa lição chamada de No Futuro.
E nessa lição, é uma lição muito bonita, porque ela nos faz refletir um pouco aquilo que, por um lado, nós buscamos, eu diria todos os anos, né? E aí, como que um rito de passagem, né, anual, vamos dizer assim, como uma promessa, mas existe uma promessa que ela é irrecusável e irremediável, que é o quê? Nosso progresso. Então, independente daquilo que nós viemos a nos programar para que avancemos mais ou menos, mais rápidos ou mais lentos dentro daquele nosso processo ou de progresso moral, de progresso do amor, das nossas virtudes, necessariamente nós estaremos sendo convidados a avançar, né, de tempos em tempos. E essa lição ela vai apresentar exatamente isso, na qual é uma passagem em que Paulo chama a atenção dos hebreus da seguinte forma com relação àquilo que nos espera o futuro. Diz ele, não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então vejam que bonito, né? É uma passagem que vai dizer que não mais haverá necessidade de uns ensinar aos outros. Por arrogância, por prepotência, não. Porque todos estaremos no mesmo patamar evolutivo. Não será mais necessário eu vir aqui palestrar, né? Não vai ser mais necessário nós termos os grupos de estudos para uns aprenderem, porque todos já teremos estes ensinamentos suficientemente incorporados na nossa consciência. Então, o que ele vai dizer, né, com relação a isso, é que ali vai se descortinar um futuro onde nós vamos vivenciar a maior lei de todas as leis, que é a lei do amor. Então, vejam que, se de alguma maneira, né, a gente vai ter um patamar logo ali na frente, onde todos nós verdadeiramente conheceremos as verdades, o sentido da vida, o sentido do progresso, o sentido das nossas escolhas para que nós possamos avançar, nós estaremos, de fato, vivenciando tudo aquilo que o Mestre, né, experienciou para conosco e reservou para a nossa felicidade suprema. E aí é interessante porque ali também está escrito, né, quando a gente fala que ali vai se concretizar a lei do amor, algo, como eu disse, que é inevitável, porque está ancorado na lei do progresso, queiramos ou não, nós chegaremos a um momento, a um patamar evolutivo, no qual não mais haverá necessidade de uns, né, precisar resgatar aos outros, pois estaremos todos, digamos assim, neste patamar de um mundo feliz. E aí é tão interessante porque a lei do progresso, ela há de se cumprir, apesar de nós, ou com o nosso auxílio. Ou seja, nós podemos e temos a chance, e a gente, né, cochichava um pouquinho antes aqui, né, Romilda, que nós muitas vezes atrasamos aquilo que é o inevitável, que é o progresso. Por nossas atrapalhações, por nossas atribulações, por nossas escolhas ainda muito equivocadas, mas a lei vai se dar e o progresso vai acontecer. E quando nós nos tornarmos, ou nos tornamos muitas vezes resistentes, renitentes, não queremos admitir a necessidade do progresso, mudar o nosso comportamento moral, mudar as nossas formas de estabelecer as nossas relações, não há a menor dúvida que nós seremos convidados a habitar outros espaços mais apropriados para o nosso processo evolutivo. Há muitas moradas na casa do meu pai, né? Então, se nós queremos seguir o progresso no planeta Terra, já está mais do que em tempo, quase atrasado, né? Quase no trabalho dos trabalhadores da última hora. Precisamos alinhar o nosso passo para que a gente possa seguir justamente esse percurso do progresso. Por que eu sempre falo isso, né? E é tão interessante e importante a gente pensar no progresso a partir deste planeta. Porque aqui, de alguma maneira, né, a gente reclama do clima, do quente, do frio, né, do inverno, do verão, de Santa Maria, mas será que a gente está preparado para hoje, né,
mudar aí, de fato, morar lá nos Estados Unidos, onde está menos 9 graus hoje, nevando? Será que lá é melhor? Ou será que nós estaríamos em condições melhores lá num país, no deserto do Saara? Eu acho que eu prefiro ficar por aqui, porque eu já conheço as agruras daqui. Eu sei que quando é verão esquenta, quando é inverno esfria, chove, fica úmido, mofa as coisas, mas eu já conheço. E assim é também dentro do nosso processo evolutivo. A gente já conhece essa trajetória evolutiva que nós postulamos aqui no planeta Terra. Mais do que isso, nós já restabelecemos muitas relações, espíritos amigos que cuidam da nossa encarnação. Ora no plano, né, espiritual, ora aqui junto conosco na marcha evolutiva como encarnados. Então nós já temos essas relações e é muito melhor, eu diria assim, que a gente possa se apropriar, valorizar esta oportunidade e avançar de forma mais conjunta. E esse é um pouco do convite, né, que se faz. Então, toda vez que eu me coloco à disposição de emprestar esforços para que a lei divina se cumpra, eu estou dando um passo à frente do meu processo evolutivo e, por consequência, de todo o meu entorno, né? E aí vejam que ainda a gente olha, né? Mas ainda a gente tem guerra, a gente tem muitas situações difíceis no nosso planeta, mas a gente precisa entender que esses passos vão ser progressivos. E como eu disse, quanto mais resistentes as mudanças, certamente estes espíritos também haverão de progredir no seu tempo certo, mas talvez em outros locais. Então, queridos amigos, nós precisamos imaginar que este futuro de vivência plena da lei do amor não é uma utopia, mas é uma realidade plena. É uma realidade que vai se construindo ao longo da nossa trajetória. E aí, nós temos que entender que esse é o consolo, é ali que reside a esperança. Fora disso, nós estamos no vazio. Nós temos que entender, dentro desse processo, de onde nós viemos e para onde estamos caminhando. Quando eu entendo que a vida não cessa e que nós estamos tão somente tendo oportunidades distintas de evolução, nós também vamos ser convidados a não mais pensar em soluções imediatistas. E às vezes as pessoas se desesperam, né? Perante uma situação X ou Y, esquecem que é um contexto pontual e que logo ali na frente outras situações vão acontecer, né? Então a gente vê muitas vezes as pessoas se desesperando, por exemplo, né, uma perda, um falecimento precoce, muitas vezes numa família, né, um revés financeiro, e às vezes a pessoa esquece, né, de que são momentos, são partes, são experiências dentro de um contínuo de uma vida. E a gente olha, né, eu particularmente, né, trabalho com jovens aqui na UFSM, nós vemos muitas vezes os jovens tão ansiosos perante as dificuldades da vida, né? Uma carga muito grande de pressão, de ter que dar resultado, de ter que ter uma boa apresentação, uma boa performance, né? Quando faz a graduação, quando se forma, quando vai trabalhar, tem que ser melhor, tem que ter mais sucesso, ganhar mais dinheiro. Isso torna-se uma pressão enorme para os jovens, que muitas vezes, infelizmente, optam, né, em cessar a sua vida física de uma forma precoce para fugir, né, desta pressão. Quando, na verdade, nós temos a eternidade para progredir, a eternidade para evoluir. E não raro a gente vê, né, o queixume, às vezes até mesmo dos próprios pais, meu filho, em vez de vir lá fazer medicina, foi fazer música, vai morrer de fome, né? O que seria da nossa vida se nós não tivéssemos os músicos, os artistas? Então, ainda nós depositamos muito em algo que é o imediatismo. Mas se a gente começa a olhar que as nossas encarnações são sucessivas e a nossa vida continua, não há por que ter pressa nos processos. Mas também não podemos assumir uma posição de espera.
Nós precisamos ter uma posição de esperança, de empreender esforços para avançar. Como é que a gente vai fazer isso, né? E então, Emmanuel, nessa mensagem, ele vai dar algumas pistas de como é que a gente vai construir esse futuro. No sentido de a gente poder pensar, bom, como que eu vou fazer, né? Que percurso vai ser este para que eu possa, de fato, vencer ao término deste meu exercício de progresso naquilo que me cabe nessa encarnação. E ele vai dizer assim, Emmanuel diz assim, que vai chegar um tempo de que as baionetas serão convertidas em arados, e o ódio será expulso do mundo, as máquinas não mais vomitarão destruição, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. Vejam que interessante, né? As baionetas, as armas de fogo, elas vão se transformar em arado. E aqui é interessante porque o arado, ele é utilizado em várias mensagens, né, como uma metáfora do trabalho, do esforço. Neste mesmo livro, né, o Pão Nosso, tem uma passagem que é denominada arado. E ele vai dizer, o arado é o aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre homem e máquina, provoca suor e cuidado, mas, sobretudo, fere a terra para que produza. Então, veja aqui a primeira lição, né? Então, ó que a coisa vai melhorar. Mas a vida fácil de uma arma de fogo que derruba uma pessoa imediatamente, instantaneamente, vai ser trocado por flores, perfumes? Não. Ele vai dizer por arado. Arado é a representação do esforço que nós temos que empreender, não sozinhos, com os que estão à nossa volta, estão junto conosco no nosso progresso desta encarnação, e também com aquilo que nos é dado como equipamentos, máquinas, né? Os meios da nossa sobrevivência. A nossa casa, o nosso trabalho, o nosso meio de transporte. E esse conjunto, ele vai nos ser dado, mas vejam que ele vai funcionar à custa do nosso suor, do nosso esforço e do nosso cuidado. Então, aqui já está o primeiro item, digamos assim, da listinha das promessas para 2025. A gente ter menos preguiça, né? A gente desejar menos facilidades, a gente saber que muitas vezes vai enfrentar dificuldades, sofrimentos, transtornos, desgostos, descaso, dissensos, mas que nós temos que ter um propósito para quê? Diz aqui, ferir a terra, porque ali nós vamos conseguir implantar e implementar uma nova sementeira. E quando eu insiro uma semente nesse solo, que está apto a florescer de forma diferente, eu começo a ter uma nova possibilidade. Ademais, né, Emmanuel vai dizer ainda que o ódio ele será expulso do mundo. Que maravilha, né? Um mundo em paz. A gente sempre diz, né, deseja paz. Mas ainda vivemos um mundo de muitas contendas. Nem me refiro lá do Oriente Médio, da Rússia. Temos muitas contendas domésticas. Vejam que a gente, por pouco, né? A gente diz que perde a paciência, né? Nos tira a paciência. A gente diz isso. Não sei, pode ser que seja só lá em casa, né? Que de vez em quando minha filha deixa tudo atirado as coisas e, né, eu perco a paciência, ou ela me tira a paciência, né? Eu ousaria dizer que eu não tenho paciência. Eu ainda não tenho o exercício pleno da tolerância, do entendimento, da pacificação, né? Da pedagogia, muitas vezes necessária, que não se trata do grito, da discussão, né, do enfrentamento, porque a gente acaba tendo ainda muitas atitudes belicosas na nossa fala, a forma como a gente se explicita. Então, ainda nós temos essas dificuldades dentro do nosso âmbito doméstico, do nosso trabalho. A gente percebe, né, como eu comentei, eu trabalho na universidade, muitas vezes nesses cenários até de empresa pública, né, onde as pessoas não são demitidas, as pessoas são mais hostis umas com as outras, são mais agressivas, né, porque numa empresa privada você tem que cuidar ali, senão vai ser demitido, corre um risco. Nesses outros locais nem sempre as pessoas são tão
delicadas, parcimoniosas, são mais agressivas, mais hostis. E nós precisamos entender que isso faz parte ainda de um processo de aprendizado. Mas o futuro é de que não haverá mais esse ódio. E o que vai acontecer? Nós teremos a condição de usar todo o esforço que hoje ainda é usado para fazer o mal para o bem. Quer ver? Tudo que a indústria hoje, por exemplo, né? Vamos pegar as indústrias que estão mais vinculadas, ou mais que tendem, né, para a indústria do ódio, elas gastam, né, despendem milhões em pesquisas, em recursos. Imaginam que maravilha todo esse recurso sendo utilizado para a cura de doenças, para desenvolver formas de a gente preservar melhor o meio ambiente, recuperar, né, as margens dos rios. E o que Emmanuel está dizendo é que este é o futuro. Nós vamos ter um tempo em que estes recursos todos que hoje são usados como arma de guerra se transformarão em estratégias de poder ter benefícios, né? E aí a gente tem que lembrar, nós estamos vivendo, né, um país e um mundo inteiro, mas vamos imaginar aqui no Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul, de pessoas que estão envelhecendo. Nós já temos um número bem significativo de pessoas com mais de 80 anos no Rio Grande do Sul, que a gente chama de idosos, né, que começam a entrar nessa fase de mais de 80, 85 anos, longevos. Há estudos que apontam que essa geração que está nascendo hoje, ela tem condições de viver 120 anos. Mas nós precisamos ter condições do próprio planeta para isso acontecer. Então, nós precisamos entender que nós vamos transicionar de um investimento, de um gasto desnecessário para coisas tão, né, hostis, para verdadeiramente nos possibilitar experimentar e avançar em todos os sentidos no nosso progresso quando encarnados. Mas, lembrando, né, o arado vai estar junto conosco. Então, nós vamos ter que entender que muitas vezes as escolhas vão precisar ser feitas. Há esforços que cada um de nós precisa empreender, aflições, cansaço, que vão nos alcançar. Mas a gente precisa entender o que nos espera lá na frente. E aí Emmanuel ainda vai dizer, olha, além de a gente transicionar do mundo de raiva, de ódio, de mazelas, né, de tragédias, nós vamos viver como algo real a pura manifestação do amor, no qual a justiça, diz ele, será ultrapassada pelo amor. O que isso quer dizer, né? A justiça será ultrapassada pelo amor. Lembrando que a lei é de justiça, amor e caridade, que é um conjunto nessa mesma lei. O que hoje nós vemos com muita frequência no nosso cotidiano? O funcionamento da lei, né? Vamos imaginar no mundo físico a lei humana. Então, toda vez que a gente infringe uma lei humana, vem uma sanção, né? A gente passou lá do controlador de velocidade acima da velocidade, a gente vai ser multado. Parou em lugar indevido, vai ser multado. Fez algo, né, errado, vai ser multado. Ou sanções mais graves. Do ponto de vista espiritual, né, cometemos nossos equívocos, vamos sofrer por meio das expiações. Vamos ter que poder encarar a justiça divina muitas vezes, que é ainda muito incompreendido por tantos dos nossos irmãos que não compreendem, né, o que ocorre, o que nos ocorre. Nós que já temos a doutrina no nosso coração, já temos isso esclarecido, já está na nossa consciência quando a justiça divina está operando em nossas vidas, das formas mais duras e também, muitas vezes, com recompensas tão importantes e tão bonitas, porque a justiça divina não é só para punir, ela também nos traz as belezas, a leveza, né? a reparação em muitos sentidos, a partir daquilo que se constitui como justiça divina. Mas ainda se sobrepõe a justiça em relação ao amor. Nós ainda estamos afeto à condição de provas e expiações.
do ponto de vista espiritual. Estamos ainda afetos a um pesado sistema judiciário, digamos assim, a nos regrar. Mas há um tempo em que o amor, em sendo a máxima vivenciada nos corações de todos, nos reconheceremos enquanto irmãos, verdadeiramente irmãos. E não mais haverá necessidade dessa disparidade de uns controlarem aos outros, porque todos saberão qual é a regra e cumprirão a regra. Isso é lei de progresso, isso é destino, isso vai acontecer. Mas ainda, né, nós ainda temos essa condição muito mais, digamos assim, intempestiva, muitas vezes nos colocando contrário àquilo que é previsto, inclusive, dentro do nosso programa reencarnatório. Quantas vezes, né, sobretudo as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, vão lá, cometem um equívoco, caminham um pouquinho, vão lá, cometem o mesmo equívoco. Caminham mais um pouquinho, cometem o mesmo equívoco. Eu sempre uso o exemplo, né, das moças casadoiras que têm o dedo podre, né? Vão lá, escolhe o namorado errado. Vai lá, escolhe o namorado errado. E escolhe de novo o namorado errado. E aí, né, eu sempre digo, é o dedo que é podre mesmo. Tá mirando pro lado errado. Muda a programação, né? Porque, na verdade, gente boa e gente ruim tem por todos os lugares. Se eu tô sempre escolhendo a pessoa errada, eu acho que o erro está em mim, não no outro. Se eu estou sempre chegando atrasado nos meus compromissos, eu acho que não é o problema do relógio nem do trânsito, é da minha organização de agenda. Né? E assim, por óbvio, em questões maiores, né, mais amplas das nossas vidas. Eu sempre vou conseguir, né, juntar um dinheirinho, conseguir comprar uma casa, acontece alguma coisa, eu pergunto, o que eu estou organizando na minha vida? É porque Deus não quer? Provavelmente não se trata disso. Está dentro da minha prova. Então, vejam, né, que isso é justiça ainda operando. Precisa dessa justiça operando nas nossas vidas. Mas lá na frente, há de ser o amor a operar em todas as nossas ações. Pensamento, sentimento, ação, fala, toda baseada em amor. E não mais nessa hierarquia que ainda se estabelece. E Emmanuel continua nessa previsão do futuro, vamos dizer assim, do que nos aguarda. Ele vai dizer assim, que os filhos da fé não somente serão bons, não serão somente justos, mas bons, profundamente bons. Então, aqui ele vai dizer que nós seremos pessoas boas, com virtudes que justamente dignifiquem a nossa origem divina, que dizem daquilo que a gente veio fazer para onde a gente está indo. Nesse instante, não mais haverá espaço para crítica, calúnia, julgamento, pois todos nós teremos os nossos corações irmanados. Que coisa linda isso, né? Vai ser o momento ideal, vamos dizer assim. Porque hoje eu ainda convivo num mundo de muitas críticas, de muitas reclamações. Em geral, as pessoas reclamam muito. E reclamar é um hábito também. A gente se queixar, reclamar, né? São hábitos que a gente estabelece em nossas vidas. Eu sempre brinco, né? E aí eu faço lá em casa, é assim, né? Que é o lugar dos chinelos, né? Do meu pai desse, imagina, conheço ele minha vida toda aqui, né? E o lugar do chinelo dele é na frente do sofá. Para mim não é lugar de chinelo. Lugar de chinelo é no balcão, né? E quando tira o chinelo de lá, ele fica furioso. Tiraram meu chinelo do lugar. E a gente diz, pai, ali não é um lugar de chinelo. Lugar do chinelo é guardado onde tem que estar guardado, né? Mas com os seus 83 anos, eu não tenho mais esperança de mudar, né? Então, eu apenas arredo um pouquinho o chinelinho. Mas nós ainda temos uma visão muito crítica com relação aos outros. O jeito que as pessoas se comportam, o jeito que as pessoas falam, o jeito que as pessoas fazem, né? A gente olha para os outros e pensa, porque a pessoa está errada.
Será que não sou eu que estou errado? A gente é áspero com relação a isso. A gente espera do outro aquilo que muitas vezes nem eu tenho capacidade de fazer. Então, eu não sou uma pessoa boa nesse sentido. Eu estou julgando, estou criticando. Mas, muitas vezes, eu estou caluniando. A partir daquilo que eu imagino na minha cabeça, né? Tiro as minhas conclusões e acuso a pessoa. E muitas vezes eu estou caluniando. E essa é uma das, ainda, chagas que nós temos na nossa sociedade, nas nossas relações que se estabelecem. Nós julgamos muito. E isso é muito ruim para nós, porque muitas vezes deixamos de avaliar os nossos comportamentos, analisar aquilo que nos faz, poderia nos fazer crescer, evoluir, avançar, e até mesmo aprender com os equívocos dos outros. E aí eu lembro sempre um quadro que tinha na TV, não sei se vocês vão lembrar, sou meio mais antigo, né? Que tinha uma mulher que sempre dizia, eu só falo quando eu tenho certeza. E ela falava as coisas mais absurdas que tinha, né? Acho que era do Chico Anísio, uma coisa assim, era uma coisa meio mais antiga, assim. E ela dizia, né? Uma senhora toda perequetada, assim, ela dizia, eu só falo quando eu tenho certeza. E ela só falava bobagem, né? Sempre falava umas coisas bem absurdas. E muitas vezes nós nos comportamos assim. Mas tem uma passagem muito bonita com relação a isso, né? Que eu gosto sempre de contar. E eu já vi que aqui o DNA, né, as datas de nascimento são um pouco avançadas aqui, né, seu Ney? Então, acho que não vou ter muitos problemas de entendimento, né? Mas, dentro desse contexto de calúnia, né, para a gente entender que ela não é um fato que nos ocorre sozinhos, né? E aí tem uma história muito bonita, tá registrada no livro de contos, né, relacionados à vida do Chico. E o Chico sempre foi muito massacrado, né? Chico Xavier foi muito massacrado pela mídia, sempre chamado, né, de caloteiro, de que ele embusteirava, que era um mentiroso e tudo mais. E ele ficou muito tempo sem receber ninguém, porque era sempre objeto de críticas, de calúnia, de julgamento e tudo mais. E aí, uma certa feita, um repórter lá convenceu de ficar uma temporada lá com ele, que ele ia fazer um dossiê sério, né, robusto e tal. E o Chico cedeu aquela equipe que ficou com ele lá 1 ou 2 meses, meio que morando com ele, e passado aquele tempo sai, então, a revista Cruzeiro, bem jovem, né? Ninguém lembra dele. Então, lá na revista Cruzeiro, o repórter faz uma série de críticas, né? E expõe o Chico, e calunia, e fala horrores, né? E ele fica arrasado, ele fica completamente arrasado. Porque, afinal de contas, né, ele recebeu de bom coração, ele estava agindo, né, com bom grado, sem esperar nada em troca, mas também não esperava que ele seria exposto mais uma vez, como tantas vezes já tinha sido, né? E ele recebe aquilo como, nossa, uma flecha no coração, fica muito revoltado, não consegue trabalhar nas suas atividades. Veja como ele também era humano, né? Porque nós, como somos caluniados, não sei vocês, mas eu fico para morrer, não consigo nem trabalhar, não consigo produzir. E aí ele vai ter com Emmanuel. E Emmanuel, né, diz, Chico, tu está dando muita importância para isso. E ele, né, aquela choradeira, aquela coisa, porque ele não tinha um orgulho ferido como nós, que somos ainda bem inferiores, ficamos lá com nosso orgulho ferido, mas ele estava muito chateado com aquilo. E aí o Emmanuel, né, com a sua pedagogia, né, pedagogia meio dura, diz assim, Chico, tu tá chorando aí porque tu foi parar na Cruzeiro por calúnia. E pior é o Cristo que foi parar na cruz caluniado. Então, tá fichinha teu negócio, né? É só na Cruzeiro. Então, muitas vezes, é só a família que está nos caluniando. E a gente fica para morrer, fica inimigo, né? E passa um tempo, passa... Então, o que Emmanuel está dizendo aqui é que vai chegar um tempo que a gente vai superar estas mazelas. Mas, de novo, vamos botar lá a tagzinha na geladeira, né? Então, a gente já sabe, muito trabalho, muito suor, muita dedicação, muita abnegação. E agora a gente agrega aí muita tolerância. Para que a gente entenda que a crítica exacerbada, quando eu digo, né? Eu só falo o que eu penso, talvez o outro não queira escutar o que eu penso. Então, a gente precisa guardar, às vezes, para a gente, né? Eu sempre digo, quando a gente pede desculpa por falar, desculpa, mas eu vou falar.
Se tu tá pedindo desculpa, será que precisa falar mesmo? Então a gente começa a rever, né, a nossa arrogância no sentido de sermos bons. Às vezes, o nosso entorno não está preparado para escutar o que a gente tem para dizer. Então a gente guarda. Indo para o final, Emmanuel vai dizer, né, que a prece vai se constituir, num determinado momento, objeto de alegria e louvor. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. Já disse o Cristo, né? Não restará pedra sobre pedra. Por que ele disse isso? Não é que acabar o mundo, né? Não haveria mais necessidade dessa estrutura pesada que nós vivenciamos ainda no mundo que é material. Não restará pedra sobre pedra em um determinado patamar evolutivo nosso. As nossas necessidades serão de outra natureza, serão espirituais, né? Por isso foi tão bonita a mensagem do início, recolhendo estes materiais que são imperecíveis. E para isso nós precisamos escolher os melhores materiais para a construção, para a edificação do nosso reino interior. E aí, desta forma, né, os nossos templos, eles serão um espaço de expressão da nossa alegria e gratidão. Porque hoje a gente chega aqui na Casa Espírita, eu pelo menos faço isso, né? Não sei vocês, talvez já estejam em outro patamar, que vocês me contam, mas eu chego aqui e peço, Jesus, me ajuda a trazer uma boa mensagem, me ajuda a ter esclarecimento para fazer as melhores escolhas, né? Me ajuda a caminhar direito, enfim, eu peço ainda. Mas aqui está dizendo que vai chegar um momento em que a gente vai só agradecer. Só agradecer. Só louvar. Por quê? Porque nessa situação, diz Emmanuel, o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada um de nós em um tabernáculo de luz eterna. Então, veja, né? Conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, na Lei do Amor, vai dizer: mas já ganhastes muito vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que ereis há 100 anos. Olha o que o Cristo nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vai ter um tempo que nós vamos estar totalmente alinhados a tudo aquilo que nós temos como propósito divino, refletindo a imagem e semelhança do Pai. Mas ainda está em curso essa transformação. Já ganhamos muito, que nem diz o Cristo, né, ditando a Allan Kardec lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente já avançou muito. E aí pensem vocês, né? O que vocês melhoraram do ano passado para cá? O que cada um de nós conseguiu avançar? O que nós conseguimos, de fato, implementar como ideias novas? Imagine em janeiro de 2024, janeiro de 2025. Que passinhos eu consegui, né, avançar? Não esqueçam que nós estamos entrando no momento de substituição da era da matéria para a era do espírito. Então, o nosso compromisso, né, é com estas horas que são cruciais, fundamentais, essenciais para acompanhar esse progresso. Como eu disse, né, queiramos ou não, a lei do progresso há de se fazer presente nas nossas vidas. Então, que nós possamos fazer as melhores escolhas para progredir junto com o nosso planeta, progredir junto com aqueles que amamos. Que coisa mais maravilhosa, né? Eu poder lá na frente voltar com a minha mãe, reencontrar a minha mãe na pátria espiritual. Que coisa maravilhosa eu poder reencontrar tantos outros corações queridos, ao passo que eu vir a reencarnar, desencarnar e reencarnar. Que maravilhoso isso. Mas isso só vai acontecer se eu conseguir estar no mesmo padrão vibratório que estes espíritos que eu tanto amo estiverem. E isso, para mim, também é consolação, também é esperança. É a forma para que eu me mantenha em pé. Porque tem dias que não é fácil levantar. E quem já teve que se despedir de familiares muito amados, sabe que não é fácil. Então, quando eu levanto de manhã e penso,
eu preciso seguir, eu preciso dar o passo seguinte, também está vinculado a todos os nossos afetos que, por alguma razão, partiram antes da gente, chegaram antes de nós. E, nesse sentido, nós vamos criando esses laços. E esse, né, é o nosso futuro, que nem diz Emmanuel. O futuro no qual nós todos estaremos vibrando, né? Fazendo este movimento em torno daquilo que nos é o DNA, ou seja, a divindade operando em nossos corações plenamente. E aí, queridos irmãos, nós estaremos conhecendo verdadeiramente a nossa filiação de filho. Que tenhamos um 2025 muito abençoado, cheio de post-it na nossa geladeira, porque os compromissos são muitos, mas a nossa força também é infinita. Podem ter certeza disso. Muito obrigada, seu Ney, pelo convite e fico à disposição. Agradecemos a todos que aqui vieram na noite de hoje, tanto encarnado como desencarnado. Esperamos que em 2025 continuem a frequentar a casa. Alguns vão viajar, vão ficar algum tempo fora, vão ficar de férias. Mas quando voltarem de férias, que voltem para casa, né? Agradecemos à irmã pela palestra da noite de hoje, né? E parabéns pela palestra. E seja sempre bem-vinda, né? Apesar de ter saído já há algum tempo da casa, e que volte sempre para a nossa casa. Obrigado. E nós temos ainda mais uma tarefa, né, para a irmã. Ela já sentou lá, já tirou o microfone, mas nós temos mais um. Não terminou a palestra ainda, irmã. Sim, ela falou, agora tem que cumprir, né? Então, convidamos a irmã para fazer a prece final, e a prece final também será um passe coletivo. Tá bom? Agradecemos, irmã, pela palestra e pela oração já antecipada. Muito obrigada. Então, aqueles que desejarem fechar os seus olhos físicos, que possam, nesse instante, assim fazer, para aproveitar essa conexão com a espiritualidade amiga, com toda a nossa vibração, que nos auxilia a poder, nesse instante, receber e obter o melhor proveito de todos os fluidos que são emanados pela presença da corrente espiritual dessa casa, que nós possamos, nesse instante também, colocar em nossa tela mental as pessoas que desejamos que também recebam todas essas vibrações do alto, de modo a restabelecermos as nossas condições físicas, emocionais, morais, psicológicas, para que verdadeiramente possamos entender nosso papel enquanto seres encarnados, junto aos nossos familiares, aos nossos espaços de trabalho, às nossas funções dentro da casa espírita, e nos sentirmos agradecidos pela possibilidade da vida, da encarnação, porque, sem dúvida, a cada instante são ofertadas para nós possibilidades pedagógicas de evolução. Desse modo, que tomemos a cada uma delas com carinho, com amor, por mais difíceis que elas sejam, para o nosso próprio proveito, para o nosso próprio propósito. Na certeza que todos fomos atendidos dentro das nossas necessidades nessa noite, que possamos retornar aos nossos lares, com os corações afagados, com as nossas consciências tranquilas, com todas as nossas energias recompostas para os enfrentamentos das vicissitudes que nos apresentam nos nossos nosso dia a dia. E assim, agradecidos a Deus, a Jesus, a nossa mãe, Maria, que possamos também pedir a permissão para a corrente espiritual para encerrarmos as atividades a partir desse momento nos trabalhos dessa noite. Que assim seja.